personagem qualquer indo parar num mundo de fantasia maravilhoso, mas que não consegue voltar para sua casa por um problema qualquer. Parece familiar, né? Meu nome é Bruno e eu acho que o Isekai já deu o que tinha que dar. Essa descrição genérica que eu te passei é o resumo da história de vários animes por aí. E não entenda mal, eu gosto de animes assim. Mas eu comecei a reparar uma coisa nos últimos anos que é meio triste. Os Isekais estão sem graça. Isso me deixa muito frustrado. De todos os gêneros, de todos os gêneros, o Isekai é o que tem mais liberdade pela própria definição do gênero do que qualquer outro. Ele é o que mais tem potencial para inovar. Você pode criar uma realidade com regras totalmente voláteis para criar mundos fantásticos e fazer com que a progressão do protagonista aconteça de uma maneira muito única e de fato gerando cliffhangers interessantes, usando e abusando de quantas peculiaridades você quiser. E apesar desse mundaréu, essa infinidade, essa vasta imensidão de possibilidades, os últimos animes parecem mais do mesmo. Pô, numa das últimas lives que a gente fez, inclusive fica o convite, caso você queira um lugar para trocar uma ideia sobre os seus universos favoritos e também ficar por dentro das notícias envolvendo cultura geek como um todo, toda quarta às 8 da noite. A gente faz uma live aqui mesmo no YouTube, então dá uma passada lá que eu tenho certeza que você vai curtir. A gente tava comentando na live esses dias, dá uma olhada nessas duas imagens que supostamente são de animes totalmente diferentes. De um lado a gente tem The Strongest Sage with the Weakest Crest, e do outro a gente tem The Reincarnation of the Finest Diviner. Até o título é um pouco parecido e com base no que eu sei da história do primeiro, que inclusive já saiu, eu assisti e... nossa, por que eu assisti? E as semelhanças elas não param só na questão título, porque eles têm uma vibe meio, nossa, eu sou mais forte, etc e tal. Se você olhar o próprio pôster, a própria imagem promocional, você vê que tem pouquíssimas diferenças. No máximo ali o que muda é o design dos personagens e olha lá. Se você pega o segundo, ele ainda não lançou, vai lançar ano que vem, mas assim, o primeiro eu assisti. E cara, é um daqueles animes ruins. É um anime que você assiste 30 segundos dele e você sabe o plot inteiro. E é muito triste isso, né? Você vê o Isekai a cada dia que passa se tornando mais comum, mais previsível e, infelizmente, mais chato. E aí eu fiquei pensando sobre isso, especialmente quando eu vi essas duas imagens promocionais lado a lado, eu fiquei muito tipo, caramba, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí eu fui olhar os números. O primeiro anime categorizado como Isekai dentro do My Anime List foi Guerreiras Mágicas de Harry Art, lançado em 1994. Tem um tempo que Isekai teoricamente existe. E de lá pra cá, a gente teve uma média consideravelmente baixa de Isekai. A gente tá falando de 2 a 3 lançamentos por ano. Porém, nos últimos tempos as coisas deram uma pequena explodida. De 94 a 2017, ele se mantém de fato nessa média entre 2 e 3 Isekais por ano. Só que aí, em 2018, a gente começa a ver um boom começando a surgir. Em 2018, alguma coisa, que eu não tenho a menor ideia do que é, aconteceu. E, do nada, a gente teve 8 Isekais sendo lançados só no ano de 2018. Em 2019 ele subiu para 12, e aí em 2020 ele deu uma reduzida ali por conta da pandemia, então ele baixou para 6, o que ainda é um número alto se você considerar a média histórica. E aí em 2021, pasmem, a gente teve 18 Isekais lançados. Você tem noção do salto absurdo que rolou? É uma diferença muito grande. Tanto que dos últimos Isekais que lançaram nesses tempos, se eu gostei de 2, 3 assim, foi muito. 3 Isekais que na minha cabeça valem bastante a pena, apesar deles terem os seus clichês, são Rise of the Shield Hero, porque basicamente é um Isekai bem arroz com feijão e um temperinho, sabe? Você tem um Isekai padrão, muito bem animado, com um protagonista com uma peculiaridade interessante. Depois a gente tem a Arifureta, que apesar dele estar mais dentro da caixinha no que diz respeito aos Isekais mais recentes, o começo dele me chamou a atenção de como o protagonista ele de fato se tornou alguém overpower, e também as coisas que estão acontecendo naquele mundo são interessantes a ponto de eu ficar curioso para o que vai acontecer no desenrolar da história. Por último, mas não menos importante, a gente tem Realistic Hero, que ele é um Isekai mais pé no chão, na minha cabeça. E acho que, tipo, justamente por ir contra o movimento de criar um protagonista overpower e, meu Deus, vamos resolver tudo na base da porrada, ou então vou usar a minha super peculiaridade para salvar o dia, Realistic Hero, ele tem uma vibe muito mais política, que é difícil você ver hoje em dia, assim, nos animes. Basicamente, a gente acompanha um jovem que foi transportado para uma outra realidade, ele é basicamente chamado para ser rei, e ele vai resolver os problemas à base da politicagem, tipo, questão de lei e como alimentar os pobres, e várias coisas nesse sentido. Tem guerra? Óbvio que tem guerra.
mas é como se a gente estivesse acompanhando ele jogando War, ao invés dele ser um dos guerreiros na linha de frente efetivamente. Então é uma mudança de paradigma que me chamou a atenção, inclusive já acabou, foram 2 temporadas que eu achei assim, bem ok, não é aquele anime que você fala, meu Deus do céu, nossa, que coisa perfeita e maravilhosa, mas também não é aquele anime que você fala, nossa, que bosta, tipo, dá pra você passar um tempo ali e é legal ver um anime um pouco mais pé no chão, assim. Mas eu acho que o principal ponto é um problema que a gente tá acompanhando na indústria como um todo. Tudo em excesso é um problema. A pandemia influenciou de maneiras absurdas o boom de criação de conteúdo, especialmente no que diz respeito a entretenimento. Mas isso não quer dizer que necessariamente a gente vai ter boas histórias pra acompanhar. Mas me fala aqui nos comentários qual foi o último Isekai que realmente te deixou impactado, que você falou assim, mano, isso aqui é muito bom. Porque eu confesso que eu quero consumir mais Isekai, mas hoje em dia tem tantos que é meio difícil saber qual deles realmente presta e qual deles não é um copia e cola de uma história genérica. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, dá uma olhada nesse card aqui, que é um vídeo que a gente fala não só de Isekai, mas de vários outros gêneros dos animes, e também tem algumas recomendações muito legais pra você. Espero no próximo vídeo e até lá. Valeu, falou, fui!